Hoje nós vamos conversar sobre duas histórias do Kafka que são intrinsecamente ligadas a um dos meus livros preferidos da vida, que é A Metamorfose, também do Kafka, e essa ligação entre eles é o tema. Todos os três vão falar sobre punições. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje a gente vai conversar sobre essa edição aqui da Companhia das Letras, que tem duas histórias do Kafka, que são O Veredito e Na Colônia Penal, ambas traduzidas pelo Modesto Caroni, que faleceu no ano passado aos 82 anos, mas deixou um legado incrível com essas traduções de Kafka aqui pra gente. Ele era um super especialista em Kafka, então se você for ler Kafka, leia através das traduções do Modesto Caroni. E vamos começar logo sem enrolação com a primeira história aqui do livro, que é O Veredito. O Veredito, a gente vai acompanhar uma manhã de domingo na vida do George, que ficou noivo e tá pensando se conta ou não para um amigo dele que tá morando lá em São Petersburgo, na Rússia. O George ele vai debater essa dúvida dele, né, se ele conta ou não para um amigo com o pai dele, e os dois vão entrar em conflito, que é uma coisa muito usual nas obras do Kafka, né, esse conflito entre pai e filho. No início não, né, as leituras do Kafka normalmente elas te provocam uma confusão, assim, você não sabe muito bem se está entendendo, parece que está faltando alguma coisa ali, mas não está. É o estilo Kafka de escrever mesmo, de contar histórias, tanto que kafkiano virou um adjetivo, né? Mas tudo aqui tem um sentido e o Kafka vai passar algumas mensagens pra gente através dessa história, que eu considero um conto, apesar de aqui no final o próprio Modesto Caroni citar como novela. Enfim, se vocês assistiram aquele meu vídeo sobre conto, crônica, né, onde eu tento conceituar cada um desses termos, se você não assistiu, assiste que eu vou deixar linkado aqui nos cards e vou deixar também aqui embaixo. É muito difícil, né, essa linha que separa esses estilos, esses gêneros, é muito complicado de você definir assim. Eu considero mais um conto, mas enfim, o que importa é que são as mensagens realmente que a gente vai pegar da obra. A primeira delas é justamente esse conflito entre pai e filho. Aqui você vai observar esse conflito de forma explícita, né? O filho, aqui no caso, ele é o provedor da casa e quando ele começa a conversar com o pai dele, a gente percebe que ele tá meio que numa posição hierarquicamente superior ao pai, né? No decorrer dessa conversa, essas posições vão se aproximando até eles trocarem de lugar, né? No final da conversa, o pai parece estar numa posição hierarquicamente superior. Ele vai proferir um veredito que eu não vou falar qual é esse veredito, mas que simboliza muito bem esse conflito tão usual para o Kafka entre pai e filho. É um conflito aqui literal que você vai acompanhar, é uma característica muito forte do Kafka, então vale a pena você perceber como que ele faz essa mudança, né, de hierarquia durante a história, como essa mudança soa natural pra gente, né? A gente não percebe quando aquela relação mudou, mas a gente percebe só que mudou. É muito genial a forma que o Kafka escreve. Pode parecer confuso? É confuso, mas é genial também. Outra reflexão que a gente pode fazer aqui a partir dessa obra é sobre o tema mesmo da punição, né? Que, como eu falei no início, é o que une o veredito na colônia penal e a metamorfose. E aqui é uma punição, não é por você ter feito algo, é uma punição por você ser quem você é. Enfim, eu não posso falar mais do que isso. Leiam o veredito para vocês entenderem. O veredito foi escrito em 1912, durante uma noite, uma madrugada, assim, foi escrito de uma vez só, mas ele só foi publicado mesmo em 1913. E uma curiosidade sobre esse livro é que a noiva do George, né, que é o personagem desse conto, o nome dela começa com as mesmas iniciais da noiva do Kafka naquela época. O Kafka não se casou com essa moça, mas ele até faz um oferecimento aqui da obra, né? Ele coloca que é uma história para a senhorita Felice B. E o nome da noiva aqui do George é Frida Brandenfield, ou seja, começa com FB, assim como a noiva do Kafka lá na vida real. Aí agora, antes da gente falar de Na Colônia Penal, que é a história que eu mais gostei, deixa o seu curtir aqui embaixo, porque depois você esquece. Se você não for inscrito aqui no canal,
dá uma olhada no meu conteúdo e se você gostar, se inscreva que você vai ser muito bem-vindo aqui, tá? Então vamos para minha história preferida entre as duas, que é Na Colônia Penal. Nessa história, os personagens eles não recebem nomes, eles são chamados pelos títulos. Então aqui no caso, um explorador vai visitar uma colônia penal. Não fala também aonde é essa colônia penal, eles falam francês, então provavelmente alguma colônia da França. E lá um oficial vai mostrar para ele uma máquina, que é a máquina que eles usam para executar a sentença, né, dos condenados ali daquele lugar. No decorrer aqui da novela, aqui eu acho que é uma novela, o personagem do oficial, né, ele vai apresentando essa máquina para o explorador e também para os leitores, e a gente vai ficando meio chocado com aquela máquina, porque ele cita detalhes assim escabrosos do que a máquina faz. É realmente assustador se você é mais sensível aí a cenas de tortura, é bem assustador. Também é assustador o fato de que a gente descobre que nessa colônia penal, os condenados eles não têm direito a nenhuma defesa e também eles nem sabem a sentença deles, né? Eles são levados ali pro local onde está aquela máquina e eles nem sabem o que vai acontecer com eles. Isso, inclusive, né, esse desconhecimento total do acusado, ele me lembra muito O Processo, que é um outro livro do Kafka, que eu já li, mas estou pensando em reler para trazer uma resenha aqui para vocês. É uma das obras mais famosas, assim, do Kafka, né? Muito interessante também, tem muita coisa boa para falar sobre esse livro. Se vocês quiserem uma resenha, me fala aqui embaixo nos comentários, que aí eu vou reler para fazer essa resenha para vocês. Enfim, essa história aqui parece até bem organizada, né, narrativamente, até que acontece uma reviravolta aqui, que nos tira do prumo, e aí a gente vai para aquele lugar, né, que o Kafka gosta de colocar a gente, que deixa a gente completamente confuso e sem saber muito bem se a gente está entendendo o que está acontecendo. Mas enfim, uma novela bem maior do que o Veredito, né? Tanto que eu coloco o Veredito como um conto, mas que foi até mais rápido de ler, porque ela é muito mais gostosa. Não que o Veredito seja chato, mas o Veredito tem uma narrativa um pouco mais arrastada pro meu gosto, né? Na Colônia Penal eu devorei, assim, talvez em menos de 1 hora, assim. Eu nem sei quanto tempo eu demorei, mas eu li realmente muito rápido, porque eu queria saber o que ia acontecer. Essa história aqui foi escrita em 1914, mas ela foi publicada só em 1919. E a gente encontra por aí, né, 2 correntes de análise dessa história. Uma com relação, assim, a homem versus organizações e outra homem versus regimes ditatoriais. Nos 2 casos, o que essa história aqui traz, pelo menos o que ela trouxe para mim, é essa discussão sobre como a nossa vida está nas mãos de outras pessoas, de outras organizações ou do Estado, ou seja lá do que for, né? Nós somos realmente livres? Nós somos realmente conscientes das nossas escolhas? O nosso sistema penal é justo? A gente tem algum controle de fato da nossa vida, por mínimo que seja? Tudo isso a gente vai ficar pensando depois de ler Na Colônia Penal. É isso que o Kafka nos propõe aqui com essa novela, que é incrível. Enfim, são histórias muito curtas, né? Não tem como eu ficar falando muito sobre elas, porque a graça está em você conhecê-las sozinho. Aqui é só um empurrão, né? Para que você leia, vale muito a pena. É uma indicação. O livro todo, ele tem, acho que menos de 80 páginas. Ele tem 84 páginas, na verdade. Mas aqui atrás, né, ele tem um textinho escrito pelo Modesto Carone, onde ele vai falar um pouco sobre a obra, sobre as obras, né, as 2 histórias, enfim. Também tem um resuminho aqui também sobre o autor e um menor ainda sobre o tradutor, que é um parágrafozinho só. Mas é uma edição muito boa, as edições do Kafka da Companhia das Letras são muito boas. Como eu falei, só por serem traduzidas pelo Modesto Carone já vale a pena. E fica aqui a minha indicação desse livro muito fininho, que você lê em um dia se você quiser, apesar das mensagens ficarem martelando na sua cabeça aí por um bom tempo, porque é um livro que traz reflexões bem complexas, sim, que você pode viajar aqui nesse livro por muito tempo, filosofar. Vale muito a pena, gente. O Kafka sempre vale a pena. Eu gosto muito da escrita dele, mesmo com toda a confusão que ele causa na nossa cabeça, ou talvez por causa da confusão que ele causa na nossa cabeça, eu gosto muito. Então leiam Kafka.
leiam essas duas histórias, O Veredito e Na Colônia Penal. Se você já leu alguma coisa do Kafka, me conta aqui embaixo, me conta se você gostou ou não. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!